para conversar com vocês sobre evidência em odontologia. É um tema recorrente na Uniodonto e com os nossos cooperados, né? E ele é a autoridade, uma das autoridades no país nesse escopo com S maiúsculo. Vamos lá. Obrigado, Dr. Carlos. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês. É curioso faz tempo que eu não dou essa aula fora da universidade, né? Essa aula, sempre todo mundo me conhece que eu dou aula de facetas, de procedimentos em geral, mas dar a aula de evidência científica fora da universidade fazia muito tempo que não dá. Mas a ideia dessa aula, na verdade, não é bem uma aula, é mais um bate-papo, onde eu vou mostrar como que nós, dentro da universidade, buscamos a evidência científica e, assim, dentro de uma ideia do que o professor Fortunato, que foi meu orientador, ele coloca que a gente tem que dar o espaço para buscar o conhecimento. O conhecimento está na internet. Agora, aonde está? Exatamente onde que está a informação. E especificamente a nossa informação. Então, eu já aconselho de cara para buscar informação, evidência científica, busca direto o nosso site da faculdade. Por quê? Porque tem o nosso serviço de documentação odontológica, lá já é o atalho para entrar. Então, o primeiro ponto é usar a estrutura que é estatal, que é da própria faculdade. Então, eu sou professor na Universidade de São Paulo e, embora a gente tenha uma ideia de funcionário público, eu tenho uma ideia muito mais de raiz de funcionário público. Funcionário público é aquele que tem que ensinar o caminho do que a estrutura pública pode oferecer. Então, a estrutura pública está montada em toda a evidência científica, e tem o portal CAPES, tem os portais de informação científica na odontologia. A questão é só a gente, hoje, saber aonde procurar isso, aonde que a gente vai achar. Então, essa apresentação eu peguei junto com a professora Meine, que é minha tesoureira na Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica e que é a responsável pelo teleodontologia, que é o nosso portal de cursos à distância da faculdade, né? Então, hoje, por exemplo, a gente trabalha com teleodontologia em defesa de tese. Então, o nosso aluno foi para o exterior, foi para, sei lá, onde eu fui, Carolina do Norte. E hoje a estrutura estatal está quase falida, né, em termos de recursos. Então, eu não posso pegar um dinheiro FAPESP e trazer o professor para dar aula. Eu consigo, por exemplo, o dinheiro FAPESP, onde eu, como presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, trago o professor para dar aula no nosso evento. Eu trago o professor para desenvolver pesquisa na universidade e aí eu aproveito e ponho ele numa banca de tese. Do contrário, nós trabalhamos online. A gente põe o professor online e faz a defesa em inglês com o professor online. Eu não preciso mais deslocar o professor. Então, quer dizer, quando a gente fala em evidência científica, tem a base de dados, mas a gente também pode trabalhar o quê? Com um webinar, pode trabalhar com um ensino à distância. Então, hoje, cada vez menos se faz isso. Não está todo mundo que tem um deslocamento e tal, mas nada impede que num futuro a gente trabalhar também à distância num sistema tipo teleodontologia. Hoje, por exemplo, as minhas reuniões que eu faço com a minha diretoria na sociedade, eu economizo muito dinheiro da sociedade, porque eu faço tudo à distância. Eu estou na minha clínica, eu só tenho que participar na universidade, estou na minha clínica, eu termino de atender um paciente, eu já entro online, já faço a reunião e já estou na minha clínica, tal, eu não pego o trânsito, não vou até a universidade. Até o dia que quiserem bater cartão
na universidade, estou bem ferrado. Eu mais trabalho à distância do que lá na universidade. Mas, o que eu vou mostrar para vocês? Por isso que é legal vocês terem um computador, terem um acesso à internet para a gente brincar. Porque não adianta eu vir mostrar uma sequência de slides e que vocês não põem em prática o que eu estou falando. Então a gente tem que colocar em prática junto para a gente sentir um pouquinho como é que é essa busca. Muito bem. Então, por onde que a gente começa? Obviamente, o Google é uma base de dados fantástica, onde ele tem informação de tudo, só que ele não filtra. Essa é a questão. Nós temos que usar buscadores que fazem a filtragem para algo realmente científico. Então, hoje, se vocês entrarem, por exemplo, no Facebook, vamos pegar o Facebook. Então, vocês podem pegar, sem citar nomes, mas se vocês entrarem no meu Facebook, primeiro ele já estourou lá as 5.000 pessoas, mas parece que eu sou arrogante, que eu não aceito amigos. Não, eu simplesmente não dá mais para aceitar amigos, que ele não deixa. Mas, vocês vão ver, a gente está postando o texto o tempo todo, ou é curso que a gente dá, ou é alguma informação mais técnica e tal, mas vocês nunca vão me ver uma foto minha com meu filho. Vocês nunca vão me ver uma foto, se vocês vasculharem lá, vai achar uma na USESP com a minha mãe há alguns anos atrás. Mas assim, isso é perfil de cada um, não estou criticando quem, mas a gente vai ver vários colegas, professores, que vai lá desde o prato que preparou de manhã até o detalhe da pasta de dente preta, para clareamento, né? Então, assim, esse é o problema da internet. Você tem que saber usar um filtro, mas a informação está lá. E é uma coisa curiosa, porque eu li um artigo há uns 15 anos atrás, falava assim, que a internet ia permitir com que a gente tivesse menos tempo no trabalho e mais tempo no lazer. Então, a ideia é que a gente não tivesse mais a jornada de 8 horas, a jornada ficasse menor, porque a gente teria um acesso mais rápido à informação. O acesso mais rápido à informação é fato. Só temos que saber filtrar essa informação. Agora, o problema do acesso mais rápido à informação, a gente parece que a gente emburreceu. Por quê? Porque eu lembro que o meu pai comprava a Barça, Mirador, e pegava usando os livros de atualização, e hoje a atualização é imediata. Agora, a questão é, essa atualização ela pode ser imediata, mas, de novo, qual o tipo de informação? Qual que é a base de verdade dessa informação? E a gente tem que só tomar um cuidado, aproveitando esse caminho, que a gente acaba levando, que foi a doença da internet, que a gente leva o trabalho para casa. Então aquilo que antes ficava restrito ao escritório, ele não fica mais restrito ao escritório. Por quê? Porque a gente leva para casa e continua trabalhando em casa. E aí hoje tem as doenças ocupacionais, que é aquela que você não desliga para dormir. Então, por exemplo, você nunca pode ver e-mail antes de dormir. Você nunca deve acessar a internet antes de dormir. Por quê? Porque senão você liga de novo o cérebro. Tá? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Bom, mas nessa de buscar a informação que nós precisamos dentro da odontologia para justificar os nossos procedimentos, ela é muito relativa. Você vai conseguir, é que nem o professor Fortunato sempre falou, olha, você pode pegar uma imagem de microscopia eletrônica de varredura e na mesma peça que você está olhando, uma interface adesiva, por exemplo, na área de materiais dentários, e você mostra o que você quiser. Você pode mostrar uma parte que a interface rompeu, você pode mostrar uma parte que a interface está íntegra. Então, qual que é o nível de relevância da
daquela informação que é seguro ou não. Por exemplo, pegar em 2008, 2009, eu fui dar uma aula sobre clareamento na Academia Brasileira de Odontologia e Estética, da qual eu acabei sendo presidente anos depois, e era a época do boom da luz para clareamento. Era o boom da luz. E aí o professor Paulo Toni chegou para mim e falou assim: Franz, você poderia falar sobre clareamento e tal, mas sabe, né? Na academia é importante que tenha pontos de vista diferentes. Então nós vamos chamar do outro lado tal professor. Eu falei assim, mas tal professor trabalha para DMC, que é a empresa que vende a lâmpada de clareamento. E ele falou assim, tá, mas então tudo bem. Só que você está colocando um professor universitário e um professor comercial. Como é que fica isso? Isso vai ficar muito chato para o outro professor, porque nós vamos mostrar a evidência científica e vai ficar chato. Aí eu falei assim, então faz pelo menos o seguinte, deixa que eu falo depois. Não, a gente já colocou que você vai falar antes. Cacete. Complicar, porque eu vou mostrar algumas coisas que ele não vai ter como justificar, né? Tá bom, professor. Aí, como ia entrar num debate, o que eu fiz? Eu vou buscar no banco de dados, no Lattes, que é no CNPq, qual a formação do colega. Eu preciso saber o que ele publicou, o que ele estudou, para ver dentro dos artigos que ele publicou, o que ele conseguiu provar, porque ele vai ter que defender a empresa para vender as 25 mil lâmpadas lá que eles venderam para nós, dentistas. Também fui enganado, mas aí, quando eu busco lá no lápis deles e tal, tinha uma publicação, era março de 2009, e tinha uma publicação no fevereiro de 2009, numa revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, regional Vila Mariana, ou seja, uma revistinha da regional. Mas achei, ele botou lá no lápis, lá dentro. Aí eu peguei, fui, vasculhei e achei o raio da revista na internet. Aí eu fiquei mais assustado ainda, porque aí eu descobri que o artigo científico único que ele tinha publicado em clareamento era de uma revista sem revisão em pares, ou seja, não tinha simplesmente o que você escrever é aceito. Então essa revista não serve para evidência científica. Bom, e que ele escrevia junto com a mulher lá do dono da DMC, esqueci o nome dele, e que era um trabalho do núcleo da DMC. Então, quer dizer, está tudo ferrado, mas vamos lá, vamos ver o que ele escreveu, mesmo assim, porque eu tinha que debater. Então, olha só, por que eu estou pegando esse exemplo? Olha como a base de dados está toda corrompida. Primeiro, a informação da revistinha, da regional, da PCD e tal, não tem pares de revisores. Não tem gente que julgou aquele artigo científico. Segundo, da onde vem a fonte da pesquisa? De dentro de uma empresa. Depois, então é a mesma coisa, eu vou pegar um material da 3M, que foi apresentado num congresso por um pesquisador da 3M, desenvolvido no Centro Tecnológico da 3M. É evidência científica? É, porque publicou dentro dos anais de um congresso. Eu tenho que respeitar isso. Mas, bom senso humano, existe um bias aí, existe um desvio de informação. Ele não vai falar que o produto da 3M não presta, nunca, porque senão ele vai mandar embora do 3M. Né? Então, a gente tem que sempre tomar cuidado com a fonte. E aí fui ver que o colega falava algo assim no artigo que não, tem que trazer o paciente para dentro do consultório, fazer o clareamento na cadeira, com luz, o diaba 4 e tal. Não deve fazer isso com o clareamento
caseiro, de alta aplicação. E assim, não tinha uma evidência científica que a gente tem, por exemplo, mesmo nacional, o professor Baratieri, 10 anos de acompanhamento, de clareamento, tal, já há muitos anos. E aí nós fomos um pouquinho mais a fundo e fomos buscar aonde que era vendido o produto clareador. E achamos, uma denúncia, aí a questão aí ajuda, a denúncia, que o Magazine Luiza vendia na internet o clareador caseiro fabricado pela própria DMC. Aí foi e achei no Submarino, aí achei nos outros sites. Resumindo, aí eu falei assim, bom, então vai. Realmente, doutor Paulo, eu tenho que falar isso do cara e tal. Vai ser um problema, mas vamos embora, né? Eu não posso negar a origem, eu tenho que falar em prol da verdade científica. Vamos embora. Falei, olha, está aqui a evidência científica. Quando chegou no finalzinho, eu falei assim, bom, mas doa quem doeu, eu tenho que falar, olha, a gente provou por A mais B mais C que a evidência científica mostra o clareamento caseiro aquele que, embora consuma um tempo maior, mas a baixa concentração gera menor sensibilidade associado ao tempo mais prolongado, que faz com que tenha um clareamento mais efetivo da dentina, segundo o professor Didier Dietrich, Quintessence International, no outubro de 2006, olha, tal. E o clareamento deconstrutório pode ser um complemento ou jumpstart, um começo mais forte, mas ele isoladamente só em pacientes que têm risco de câncer oral, já tiveram câncer oral, e a gente tem câncer bucal, e a gente tem que evitar o contato de radicais livres, tal, toda aquela teoria. Beleza. Mas a gente tem que tomar cuidado, nós, odontólogos e tal, porque segundo a Anvisa, está aqui, a venda de clareador só pode ser feita pelo profissional para o consumidor final, ou por uma instituição que é uma dental, que só pode vender para quem tem registro no Conselho Regional de Odontologia. Pronto, está tudo certo, parece que é evidente para todo mundo. Então tá bom, vamos lá, vamos acessar a internet, Magazine Luiza, poxa, consegui, olha de onde que é feito o produto, informações, DMC. Então quer dizer que a mesma empresa que nos vende o produto diretamente, o clareador de consultório, a lâmpada e tal, nas nossas costas vende o produto diretamente para o nosso consumidor, ou seja, a trairagem total. Mas hoje não existe mais isso, não acontece mais isso, a DMC continua fabricando seus equipamentos, corrigiu o rumo, Temer continua lá. Não tem nada com isso, mas isso é o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Qual o grau de confiabilidade que nós temos nessa evidência científica? Então vamos lá. Só fazer um parênteses então aqui, né, nesse exemplo que eu acabei de dar, para conectar com o nosso negócio. Né? É o exemplo diário que vocês têm lá do dentista que falar, não, mas eu faço desse jeito. Né? Não, mas tem trabalho científico que justifica fazer desse jeito, como a DMC tinha. Né? Mas ele não. Ele falou, evidência científica foi o exemplo, a conduta que ele teve nessa palestra. Então, esse é o dia a dia de vocês lá. O cooperado é muito assim, não, mas eu falo desse jeito. E a conduta é essa. Né? Ele até traz um trabalho para provar que ele faz. Está certo que eu estou fazendo. Mas a evidência. Né? Eu peguei um exemplo de uma aluna de graduação. Eu sou coordenador de graduação na USP, e uma aluna chegou e falou assim, olha, os elastômeros, né, silicone de condensação, adição, poliéster, polisulfeto, são os materiais ideais, independente de um pouquinho melhor que o outro, tal, mas são os materiais ideais para moldar de prótese fixa. Bom, beleza. Aí uma aluna peitou de frente à nossa aluna de pós-graduação, hoje professor da Uninove, falou assim, o meu pai
30 anos de odontologia, cara bom, consagrado no mercado, molda paginato. Então eu, cursando da Faculdade de Odontologia da USP, vou moldar paginato, porque o meu pai ensinou assim. E aí, o palco meu, né? Porque a aluna de pós-graduação, bem, aluna de pós-graduação, Piana, não, é isso que é o certo, não pode, isso que lá. E aí, duas moças, o palco meu mesmo, né? Aí me chamaram, professor. Aí eu falei, aí tem a aluna, aluna de pós-graduação e a aluna de graduação. Aluna de pós-graduação, só me dá. Aluna de graduação, o que você tem? Meu pai. Conhece meu pai? Não, conheço seu pai, mas o que ele faz? Tá bom. Então, minha querida, o seu pai é alguém realmente excepcional, fora da curva, que consegue realmente tirar o máximo de um material que não é para isso. Que é um material que tem baixa precisão, então, mas ele especificamente tem um treinamento fantástico, não vi o trabalho dele, mas pelo que você está falando, fantástico, porque ele consegue esse resultado. Mas você é só aprendiz e feiticeiro. Mas o aprendiz e feiticeiro dentro da escola, a escola tem que ensinar aquilo que é a evidência científica mostra que a maior precisão para uma prótese fixa é quando se molda com isso, que é a pegada que vocês pegam com os colegas dentistas. Porque você pode achar que tem que fazer cirurgia periodontal para tudo. Só tem um detalhe. Primeiro, você tem que seguir a evidência científica que primeiro você adequa ao meio. Primeiro você faz o quê? Raspagem, alisamento radicular. Se precisar, você vai entrar com uma antibioterapia, você vai entrar com que seja o pediogar, e você vai trazer para o mínimo de inflamação. Aí sim você vai fazer uma nova sondagem, um novo mapeamento. E aí sim pode ser que ainda precise de procedimento cirúrgico em algum ponto específico. Mas odontologia de mínima intervenção. Esse é o ponto. Odontologia de mínima intervenção. Hoje é... Vamos para a prótese, vamos sair da periodontia e vamos para a prótese. Vamos pensar na prótese. Hoje, eu, quando formei há 25 anos atrás, pegava o Schillingburg e eu aprendi no Schillingburg, o professor Sai, os professores da prótese, que eu tinha que fazer uma redução oclusal de 2 milímetros a 2,5 milímetros, a vestibular 1,2, as proximais pelo menos 1. Por quê? Porque a cerâmica tem que ter uma espessura para compensar a falta do copo metálico. Por isso que eu aprendi. Mas ainda bem que a odontologia evolui, ainda bem que eu também evoluo com a odontologia e vou atrás do quê? Do conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui. Parar o trabalho de vocês para hoje buscar conhecimento. Então, hoje, a ideia da prótese é o quê? É o monobloco. É você ter a cerâmica colada ao dente. Se essa cerâmica é fina, isso não é problema, desde que ela esteja colada. Então o Kina, o professor Kina, ele tem um vídeo muito legal que é uma mão enluvada, lá luva preta, tal, coisa de japonês. Aí ele pega, solta um halteres, cheio de frescura, para ficar tudo bonito, né? Mas tem uma placa de vidro, 2 milímetros de espessura, em cima de uma mesa, ele solta o halteres, pum, cai em cima da placa de vidro, espatifa a placa de vidro. Aí ele pega, faz o mesmo exercício, só que ele pega a placa de vidro e cola na mesa. E aí solta o halteres na mesma altura e não espatifa. O que o Kina mostra nesse vídeo? Que a resistência ao impacto de um material friável, no caso o vidro, ele muda totalmente a partir do momento que ele está colado, porque passa a ser o quê? Uma estrutura única, um monobloco. Qual para a natureza do dente? O esmalte dentina. O esmalte é friável. Ele tem
trinca, ele lasca. Quantas vezes a gente vai fazer clareamento? Né? A gente sabe que tem que fazer uma transiluminação, mostrar onde estão as trincas, ou mudar a incidência de luz, mostrar antes do clareamento que existem já trincas pré-estabelecidas no dente. E aí o paciente vira para a gente e fala assim, quer dizer, se a gente não faz isso, faz o clareamento, a trinca limpa, fica mais evidente que tem trinca. Aí o paciente vai falar assim, aquela merda de clareamento que o dentista fez, trincou meu dente. Né? Então, para evitar isso, o que a gente faz? Já faz uma transiluminação, mostra que já tem trincas antes, o paciente treme nas bases. Qual é a pergunta clássica do paciente? Vai soltar o esmalte da dentina? Não vai, não. Raramente vai acontecer isso. Poxa, mas você tem um esmalte super bem colado na dentina, lá pelas proteínas, no limite amelodentinário, que dá aquela fluorescência toda, tal. Mas o esmalte é um material friável, colado no material que tem uma resiliência, que é dentina, e não só. Por que a cerâmica, que também é friável, ela não pode estar colada num outro material, pode ser o próprio esmalte, de preferência, ou a dentina, mesmo estando fino? Então hoje, o conceito em prótese é que se faz um mínimo de desgaste, ou não desgaste, e se acrescenta cerâmica. Então, vou pegar já que eu citei o que não quis citar de novo. Em 2008, estava lá eu em Maringá fazendo o curso de imersão dele lá, e aprendi com ele que faceta, aquelas facetas maravilhosas, que está documentado nos livros, nos 2 livros dele, que eu tinha que fazer uma redução incisal de 2,5 mm, aproximal de 1 mm/2, alguma coisa, vestibular de 1,4 a 1,8. Fiquei olhando aquilo lá, fiquei em estado de choque na aula, que eu segui o professor Glauco da USP. Eu agora, poxa, se eu fizer esse desgaste, meu paciente não pode ter espelho na mão. Se ele vê o quanto que eu desgastei, e eu estou me sentindo criminoso se eu fizer um negócio desse. Mas vai ficar super bonito. Os trabalhos do cliente maravilhosos. Muito bem. Aí saí de lá meio complicado minha mente e tal, e acabei encontrando o professor Botino em São José dos Campos, um evento lá. Professor Botino, aprendi isso. Lá, professor Quina, o que o senhor acha disso? Carlinhos, que bom que você tem essa mente mais aberta, esse senso crítico. Isso aqui em São José dos Campos nós chamamos de facerê. É uma coroa 7/8, não é uma faceta. Porque só sobrou um fiozinho de dente na palatina e o resto ficou tudo cerâmico. Ah, professor, então, por que você não segue o professor Glauco da sua escola e tal? Hoje, o que o Quina ensina? Ele ensina que você recobre se tiver necessidade de um desgaste, alguma coisa, meio milímetro é suficiente, no máximo 1 milímetro se for caracterizar alguma coisa. No vestibular, se você usar a técnica de aditiva, que você só acrescenta cerâmica, o ideal é o quê? Só colar esmalte, não colar em dentina. Então, olha que interessante, com toda a evolução dos sistemas adesivos, o melhor é colar em esmalte. Ué, mas se eu tivesse dormido na década de 70 para cá e acordasse agora, poxa, a realidade é a mesma. Ainda é melhor colar em esmalte. Curioso? Mas os adesivos dentinários evoluíram tanto e tal. Evoluíram, só que eles degradam mais rápido na dentina. Então, olha só como é interessante a gente ter o quê? Respaldo científico. Mas vamos lá. O primeiro ponto que a gente coloca como construção da questão de pesquisa é assim: para que você está pesquisando? Primeiro você tem que botar na cabeça o que você quer pesquisar. Ah, não, eu quero pesquisar, por exemplo, se eu devo autorizar ou não colocar selante em qualquer paciente. Vou colocar selante em qualquer paciente. Hoje a evidência científica mostra que você pode selar qualquer dente, qualquer paciente. Mas os estudos mais críticos, quais são os estudos mais críticos? Revisão bibliográfica, onde pega um apanhado de um monte de estudos de selantes e vai tirar uma conclusão baseada em todos esses estudos. Então, essas
revisões Cochrane e assim vai, os reviews. E é o que a gente vê de evidência científica? Que você não precisa selar todos os dentes. Você vai selar o quê? Aquele paciente que tem alto risco. Qual é o paciente que tem alto risco? Você vai bater o olho e aquela criança tem lá cárie de mamadeira, tem lá lesões brancas generalizadas, que aquela criança tem muita placa e que já começa a ter lesão, porque pode ter muita placa e não ter lesão. Ela não evidenciou o alto risco. E aí você só vai selar aquele paciente que tem realmente alto risco. Mas a literatura, você vai encontrar a literatura que vai te falar isso. Normalmente são o quê? As revisões bibliográficas. Então, para aquilo que vocês buscam, na questão, o que é autorizar, o que é mais senso comum na evidência científica, eu já partiria mais para as revisões bibliográficas. Já iria mais em cima das revisões bibliográficas. Por quê? Porque a revisão bibliográfica ela vai te dar um resumo do que a literatura mostrou nos últimos 5 anos. Né? Olha como isso é equivocado. A revista da APCD, da nossa APCD, há um tempo atrás, já estava coordenada, não é o editor-chefe hoje, mas um editor-chefe da nossa escola, inclusive, que proibiu revisão bibliográfica na revista da APCD. Então, quer dizer, não podia fazer aquilo que é mais importante para a literatura odontológica ter na revista de maior acesso ao clínico. Então, qual que é o escopo da revista da APCD? Se ela atende lá, sei lá, quantos milhares de sócios que tem na associação, e fora que ela vai para o sócio da ABCD também, e assim vai, mas não tinha aquilo que é mais importante, que é a revista de literatura, a revisão de literatura. Muito bem, mas o que a gente vai buscar, como que a gente vai buscar essa evidência científica? Então nós temos aí os descritores de ciências da saúde, que é o DEX. Se põe essa sigla em Google, vocês já vão cair nas páginas mais interessantes para a evidência científica na nossa área. Então, descritores das ciências da saúde. Só que isso aqui é geral, é medicina, odontologia, farmacologia e assim vai. Muito bem. Mas quais são os principais portais? O principal para nós, na universidade, é o PubMed, que é do NIH, norte-americano. Mas professor, eu não falo inglês, eu não sei ler inglês. Calma, vou dar um caminho para vocês. Então, o primeiro ponto, a gente tem que pensar em focar a área de saúde, então os descritores de ciências da saúde, onde a gente vai achar qual vai ser o descritor mais próximo. Por exemplo, você pega um artigo, está lá, qual que é o termo de busca, qual que é a palavra-chave? A gente tem que entender qual que é, na literatura odontológica, qual que é a palavra-chave que vai naquele assunto que nós estamos buscando. Será que é sistemas adesivos, adesivos dentinários? São todos termos que a gente entende aqui num curso, mas será que a base de dados entende assim? Qual que é o padrão internacional? Porque o padrão internacional vai estar lá em inglês, ele é traduzido para o espanhol, ele é traduzido para o português. Né? Muito bem. Então, se a gente entra, olha, Faculdade de Odontologia, USP.br. É um portal fácil para a gente acessar. Você pode acessar aí. Tá ótimo. Então, se a gente entrar no portal da faculdade, a gente vai encontrar o Serviço de Documentação Odontológica. É público. Já está organizado para a gente. E aí nós vamos lá. Então, vamos achar aqui no SDO. Não, já entrei aqui. Então, o que a gente tem aqui? Dentro da própria SDO, já está dentro dela,
eu tenho aqui, olha, base da Biblioteca Virtual em Saúde. Ó, Biblioteca Virtual em Saúde. Então a gente já tem o quê? Todos os portais organizados. Ou seja, para vocês buscarem evidência científica é só buscar lá no nosso site, já está organizado pelos bibliotecários da nossa faculdade. Tá fácil? Você não precisa ir no Google. Não precisa ir no Google. O Google é genérico, vai dar um monte de sites, só que ele vai organizar pelos mais acessados. Não, já vai direto. Oi? É? Ah, é verdade, tem os pagos. Então, eles vieram no serviço público, o serviço público já botou em ordem, olha lá. Todos eles estão aqui já na literatura científica. Ficou fácil? Ficou fácil. Então vamos lá, mas vamos fazer uma busca. Porque se eu ficar só mostrando o slide não tem graça. Vamos fazer uma busca. Olha lá. Olhando aqui pela nossa nos nossos tópicos, vamos pegar, em vez de pegar aquele lá em inglês, vamos começar em português. Vamos pegar o Lilacs. Então vamos lá no Lilacs. Então, nós temos aí já um portal onde ele abrange 27 países. A gente vê aqui, olha. Ele já pega 27 países, ele pega 937 periódicos, ele vai pegar textos complexos, 555 mil e uns quebrados, tá bom, tá? Acho que dá para brincar e achar evidência científica. E tá, isso em português, esse portal está em português. Então vamos lá, o que a gente quer aqui? Mas tem uma outra questão aqui, será? Deixa eu ver se eu já deixei ele separadinho. A gente tem aqui, deixa eu ver se está. Vamos colocar aí uma busca rápida de Celans. Pronto. Em alguns milésimos de segundo ele já deu o quê? Uma busca com 2090 artigos. Cacete, é muita coisa para ler. Mas vamos tentar facilitar um pouquinho a nossa vida. O que nós queremos saber sobre Celans? Então vamos lá. Poxa, o portal do Lilacs, ele já facilitou a nossa vida. Ó, ele já foi direto na Biblioteca Virtual de Saúde, que está em português. Mas olha lá, nessa coluna, ele está lá, filtrar. O que eu quero? Texto completo? Não necessariamente, pode ser um resumo para aquilo que nós estamos procurando. Base de dados, deixa aberto. Deixa ele buscar no máximo de base de dados. O que mais que é interessante? Assunto principal. Materiais restauradores? Não. Selantes e fósforos e fissura. Opa, isso aqui. Cárie dentária? Pode ser. Infiltração dentária, cimentos dentários, cimento de novo, tratamento de canal, resina. Não. Vou mostrar mais. O que mais pode ter aqui? Dente molar? Não vamos restringir para molar. Dente tecido? Depende do que você está procurando. Fluxo, uretra, obturação de canal, deixa quieto. Pode ficar isso mesmo. Tem mais coisa aqui, hein? Então, olha só como a gente fica com muita informação. Mais restauradores, colagem dentária, amálgama, saliva, dente pré-molar. Vamos deixar um pouco aberto. Vamos ver se não vai restringir demais. Tipo de estudo. Opa! Ensaio clínico controlado. Isso aqui é. O que é mais evidência? Vamos só entrar aqui nessa apresentação aqui. Olha só. Essa é uma pirâmide de evidência científica. Eu estou indo para frente e voltando só para a gente conseguir entender por que de
fazer a busca dessa forma. Olha lá. Quanto mais para o pico da pirâmide, mais evidência científica parruda, da boa. Quanto mais para a base. Então vamos lá, quem está na base? Relato de um caso clínico. Poxa, aquele caso clínico na mão daquele cirurgião, daquela equipe funcionou muito bem. Eu que advogo muito na odontologia estética brasileira, quantas vezes tem aquele professor que é profissional, ele é só professor, ele não é clínico, mas é um showman. Ele mostra aquele caso documentado, fotografado de uma forma maravilhosa. Mas, particularmente, eu que sou professor, mas sou clínico, vivo da clínica, eu olho e falo assim, ele nunca fez. Ele não faz isso no seu dia a dia, porque não dá certo. Dá muito trabalho fazer isso. Dá para fazer uma coisa mais simples. Vou dar um exemplo. Sei lá, quanto foi isso? Semestre passado, estou com a minha equipe lá na Fundec, num curso de laminados, e aí a minha equipe eu sou o mais velho da equipe, então o pessoal, não, vamos fazer uma live de Facebook mostrando a técnica de cimentação da faceta, tá bom? Bora. E aí fizemos lá a apresentação e tal. O detalhe melhor da maior evidência científica é que a paciente era namorada, então não podia dar errado, né? Não podia fazer nada de errado, porque é aquela história. Vai dar errado no parente, no amigo, aquele que não está pagando, aí é pior ainda. Mas um outro professor, no outro estado, querendo aparecer um pouco, virou e falou assim, nossa, esse final de semana, na segunda-feira, eu vi professores consagrados e tal, fazendo a cimentação de laminado sem isolamento absoluto. Tá bom. Aí o Guilherme Saavedra, da Unesp São José dos Campos, que dá um curso junto comigo, ele falou assim, poxa, cara, né, pô, você não tem amizade, mas você tem. Pô, eu não podia conversar isso em box, não público. Eu falei, mas é que você não conhece ele tão bem, ele precisa aparecer. Né? E aí ele apareceu. Aí eu falei, esquenta a cabeça. Mas o outro professor que também tinha dado aula, o Garófalo aqui de São Paulo, embora nós somos concorrentes de curso, mas somos muito amigos, o Garófalo já falou, olha, estranho, né? O professor está falando isso, mas no livro do CIOSP de tal ano, a cimentação do caso clínico do seu capítulo de livro foi feito sem isolamento absoluto. Né? Aí, o cara já tirou a postagem que ele fez e tal. Pronto. Mas, o que é interessante de tudo isso? Me tirou da zona de conforto. Por quê? Porque aí nós vamos estudar um pouquinho mais. E o tempo que você tem de cimentação, a gente já tinha a evidência empírica de fazer, mas o tempo que você gasta para assentar um laminado numa colagem em esmalte, que é o ideal, é em torno de 5 a 8 minutos. E que o fio de afastamento gengival, mesmo que você fez o ataque ácido, a lavagem, a secagem e tal, nós fizemos o quê? Um teste de deixar o fio diferentes pacientes por um período de até 15 minutos para verificar o quê? O possível contaminação por umidade. Zero. Então pronto, já virou o quê? Uma nova pesquisa. Então, isso é legal, que a gente não pode pegar essas coisas até pessoais, egocentris, de ego, de narcisismo e falar assim, isso aqui não. Aproveita isso para algo positivo, né? E aí a gente olhando aqui, olha só que interessante. Relato de caso clínico não é uma base de dados, é um artigo científico, sim, que vai pegar lá de 6 a 12, 15 referências bibliográficas, não sei o que é o caso, tal. Mas não é uma evidência científica parruda. Então se você pegar lá Dental Press,
que tem lá os seus artigos bastante clínicos, a editora Ponto, a revista do Baratieri, tem lá um monte de casos clínicos. É legal para a gente ver técnica, tal, mas não é a evidência científica mais parruda que a gente precisa. Depois, relato de vários casos clínicos. Estudo de um caso controle. O que é um caso controle? Onde tem todo um controle de longevidade, todo um controle de... esse caso nós estamos acompanhando por 15 anos. Já é muito diferente de... Olha, esse caso que nós fizemos ontem, publicamos hoje. Não, 15 anos, olha, mas pode ser que na mão daquele profissional, e assim vai. Estudos de corte. Corte o que é? É pesquisa clínica, mas que segue o que? O corte, que é uma padronização internacional de pesquisa clínica. Então a gente tem, aí é mais para pesquisador, tem o site do corte, que tem os parâmetros em 2010 estabelecidos, onde você tem que ter um número de pacientes tal, com a randomização, ou seja, os sorteios, que tem que ser duplo cego. Então, se eu sou operador, eu não posso saber qual material que está sendo usado para esse paciente, então o material tem que ser selado. Então, por exemplo, vou pegar um estudo de clareamento, que foi feito agora pelo Alexander Nishida, orientado meu de doutorado, que defendeu em setembro do ano passado. Ele ia fazer 100 pacientes, mas ele não podia saber se era o clareador placebo, se era o clareador da Ultradent, se era o da FGM, se era o de baixa concentração ou de alta concentração. Mas nós padronizamos a forma de aplicação e pedimos para a FGM seringas vazias, porque nós enchemos essas seringas com material da Ultradent para não reconhecer a seringa. E as seringas do material que veio para teste foi removidos os rótulos. Por quem? Pela esposa do Alexander, que fez os 100 envelopes, numerou os 100 envelopes, só ela sabia, nem eu, o orientador, sabia o que tinha em cada envelope. E aí, esse é o paciente número 47, pega o envelope 47. É lógico, a gente vai fazendo um acompanhamento e já sabe, isso aqui é placebo, não clareou nada. Mas o paciente ficava feliz, olha que interessante. Ele achava que estava clareando. E aí era interessante que a gente avaliou um estudo doido. Só coisa que eu vou inventando. Eu estava incomodado porque assim, a 3, a cor original, virou a 1. É sucesso. Tecnicamente sucesso. Mas o paciente, para ele queria a 1 ou ele queria branco branco homo total radiante. Se ele queria branco homo total radiante, não foi sucesso. É insucesso. Então, nesse estudo, nós gastamos 1 ano e meio para delinear o estudo. Nós tivemos que sentar com o pessoal da matemática da USP para pensar como uma informação subjetiva virava um número para virar estatística. É coisa doido, né? Mas foi muito legal, conseguimos fazer isso. E aí, a conclusão, já que eu citei o trabalho, a conclusão é muito interessante. Primeiro, que o paciente não consegue enxergar cor como nós enxergamos, mas nós conseguimos bater a cor com a máquina que registrava a cor. Então, ou seja, o nosso olho realmente tem um treinamento especial. O paciente não, por mais que você explique uma escala de cor selada, sem identificação, ele não tem um refino. As definições de vírus foram atualizadas. Computador bom, só cheguei perto dele já. Mas vamos lá. Aí a outra conclusão interessante foi o seguinte: que o paciente, o fato de você usar moldeira, ela isola da saliva. Se ela isola da saliva, ela gera um clareamento no mínimo falso, que a gente chama de efeito Cinderela. Porque o dente é que nem um giz molhado, um giz na antiga lousa molhado. Ele é cinza. Se secar, ele fica branco. Tanto que eu ensino o clareamento sem luz, sem gel, para os meus alunos da USP. O que a gente faz? Dentro da aula de sexta-feira à noite, fala assim: tem balada hoje? Vamos fazer clareamento? 2 roletes de algodão que faz clareamento. Só 2 roletes de algodão. Veja bem. Um rolete aqui, 2 horas de boca aberta.
o dente secou, é feito por mais 2 horas de dente clareado. O que é isso? Dente seco. Isso é efeito Cinderela, é falso clareamento, é só secar o dente para clarear. Né? Mas o que é o teste das empresas de luz? Ah, vou lá no seu consultório, doutor, que eu vou mostrar um equipamento fantástico. Sempre o equipamento é fantástico. Marca um paciente e aí vai lá, mede a cor antes, toma a cor antes, faz o clareamento, toma a cor depois, olha como clareou. Se o paciente ficar meia hora de boca aberta ali, ele vai clarear. Nunca se mede clareamento imediatamente após o procedimento. Não existe isso. Por quê? Porque a literatura respalda isso. Você tem que medir no mínimo 7 dias depois. Né? Mas o mais curioso é que, dessa tese, né, já defendida, o mais curioso é que é difícil satisfazer o paciente. Por quê? Porque ele olhava e falava assim, a cor do meu dente está aqui. E aí depois a gente comparava com a escala e ó, a cor está aqui. Beleza. Está funcionando aí, tá ótimo. E aí, curioso, se estiver clareando, o paciente muda de opinião e é mais claro depois. 2 semanas depois. Aí nós comprovamos isso cientificamente. Ou seja, é uma missão quase impossível satisfazer o paciente, porque ele sempre vai querer mais. Por isso que é importantíssimo fotografar, documentar a cor, com escala de cor aqui, tira foto do celular mesmo, para o paciente falar, ó, era isso que queria, que tal. Qual que você gostaria que chegasse? Ah, mais ou menos esse. Fotografa, é esse aqui, que você falou que queria. Porque ele vai mudar. Ele vai querer mais. Né? Ele vai querer fazer. Aí, ótimo. Entendemos os pacientes. Vamos lá. Não, todos eles funcionaram bem, tanto da Ultradent quanto da FGM. Não, na verdade. Não é a mesma coisa. Qual concentração? Variou, a gente usou 16% da FGM, 15% da Ultradent, usou 4% da FGM, que é o peróxido de hidrogênio. Né? 1 hora daí? Então todos por 1 hora. 1 hora. Mas assim, o ideal é no mínimo 2 horas. Porque aí não é o escopo desse curso, vamos lá. Ah, mas vai lá, já não dá. A gente tem um outro estudo interessante que a gente fez no CONFAR. CONFAR é um laboratório de genéricos, que avalia os genéricos dentro da faculdade de farmácia da USP. E o CONFAR, então, ele faz a titulação. O que é a titulação? Para você ver a concentração que tem no genérico, se ele vai ser efetivo ou não. Depois eu falo como é que é a sacanagem que eu descobri com os médicos. Descobri com os médicos como é que o pessoal médico da área das farmacêuticas, como é aquela sacanagem, né, do genérico. Então você tem que tomar cuidado com o genérico. No CONFAR faz a titulação. Então nós pegamos 7 pacientes e fazia assim. Hoje você vai tirar a moldeirinha com meia hora, você vai tirar com 1 hora, você vai tirar com 2 horas. Amanhã, o sorteio, o seu caiu, vai tirar só com 5 horas. Então a gente tinha para cada um dos 7 pacientes diferentes tempos de acompanhamento de concentração de peróxido de hidrogênio disponível usando o peróxido de carbamida, 16% da FGM. E a gente ia medindo qual era a queda de concentração do peróxido de hidrogênio disponível para clarear. E aí bate com o Fabiano Masson, lá de Maringá também, os resultados, que a queda não é linear, a queda é exponencial. Mas ela vai fazer essa queda de concentração, o eixo X aqui é no tempo, né? Então essa queda ela vai chegar a quase bater no eixo X, ela vai estabilizar a curva exponencial na altura de 2 horas. Então, o clareador caseiro, hoje, peróxido de carbamida 10 ou 16%, isso não é só a nossa evidência, ele tem uma concentração maior, uma liberação maior de radicais livres nas primeiras 2 horas. Então, por isso que a gente fala assim, o paciente dorme com a moldeirinha, ótimo. Vai ser efetivo por 4 horas, 4 horas e meia? Sim. Mas aonde tem a maior efetividade, onde tem mais radicais livres, nas primeiras 2 horas. Então, se você quer associar um clareamento durante o dia,
você fala, não precisa usar 4 horas, pode usar só 2, que é o momento que você tem maior disponibilidade. Muito bem, e é tempo suficiente para chegar na dentina, que foi o Alexandre no mestrado, lá na química, a gente ficou medindo a passagem de peróxido de hidrogênio pela dentina. Então, não tem gol, mas claramente é uma coisa que a gente realmente estuda bastante. Então esse de consultório tu não faz? Não, faz. É que tem paciente que não tem disciplina para utilizar. Ele usa. Mas aí faz sem consultório. custo. Paciente que teve câncer bucal, nunca se faz clareamento caseiro, só de consultório. Por quê? Porque não pode expor a imunoglobulinas com o radical livre. Lembra? O radical livre no organismo causa o quê? Envelhecimento celular. Então ele é muito agressivo. O clareamento é algo agressivo do ponto de vista de células. Né? Não é como o professor lá de Bauru, o Pegorá, que ele fala que pensou em clareamento da câncer. Não. Consolado. Consolar. Consolar. Foi diretor. Mas aí já tem um pouquinho do forçar de barro pesquisando. Mas voltando aqui, Ai, meu Deus. quanto mais subir na pirâmide, ó, estudos randomizados controlados, que é muito próximo dos estudos de corte. São estudos clínicos que têm a aleatorização. Randomizado é aleatorização. Ou seja, você não pegou esse grupo de pacientes para usar esse produto. Não. Simplesmente você sorteou no meio dos pacientes que o operador não sabia o que ele estava usando e aí você tem um estudo. Mas o estudo clínico sempre prevalece em relação ao estudo laboratorial. Sempre o estudo clínico é a primeira escolha. Dos estudos clínicos, aí nós vamos para quê? A revisão sistemática, onde você vai pegar N estudos clínicos com N estudos laboratoriais, vai juntar isso tudo num balaio, um bom professor vai trabalhar essa literatura e vai, o quê? Tirar conclusões, baseado na maioria dos estudos. E até chegar na meta-análise. A meta-análise aí é um estudo bem legal. Onde, por exemplo, você tem lá estudos clínicos que falam que o amálgama dura mais que a resina composta. Né? Parece bastante evidente. Eu mostro N estudos que a resina composta dura mais. Estudos mais parrudos mostrando que a resina composta dura mais que o amálgama. Eu falei, caramba, mas não é possível. Né? Sempre usei amálgama e ele dura bastante. Não, o professor mostrou lá de 46 anos de amálgama em boca. Sim. Alguns dentes que ficaram, né? Mas hoje já tem estudo clínico do Palliser, 30 anos de acompanhamento de resina composta, onde depois de 30 anos, 70% das restaurações ainda estão em uso na boca. Mas peraí. Mas como é que é essa meta-análise, caramba? Olha só. Eu viro para vocês e falo assim, bom, o Palliser conseguiu esse resultado, quem que é o operador? Dentro da universidade, com o aluno de pós-graduação ou professores, como operadores, na condição ideal, que pode fazer simular em 4 horas, ou seja, no período da manhã ele vai fazer isso. Mas e como é que é a pegada clínica? Vocês têm tempo de fazer um dente, uma MOD, gastar uma manhã inteira? Não. Senão, nós vamos quebrar como clínico. Não vai dar certo. Então, nós temos que transportar isso para a realidade clínica. Qual é a realidade clínica? O dia a dia. Aí, a meta-análise é o estudo onde vão pegar, e todos os colegas dentistas aqui vão pegar todas as restaurações MOD que foram feitas nos últimos 20 anos, vão pegar pelas fichas clínicas, vão chamar esses pacientes, vão avaliar como estão essas restaurações. Isso é meta-análise.
Ou seja, onde você observa o que está acontecendo na rua, na mão do profissional. Isso é o melhor estudo de todos. Por quê? Porque já entrou o bias de profissionais mais treinados, menos treinados, mais novos, mais velhos, resina composta boa, resina composta ruim, adesivo bom, adesivo ruim. Ou seja, isso aqui é ao concurso da evidência científica. Total. Se você não fechou, olha, eu uso o adesivo da Vicodent e o outro usa da 3M. Putz, o da 3M vai dar resultado melhor, para. Mas aí na meta-análise ele vai misturar tudo. Usou adesivo, usou resina composta, não sei se é essa ou aquela, usou profissional 2 anos formado, usou 30 anos formado, usou de 15 anos formado. Com isolamento, sem isolamento, tem a informação na meta-análise? Tem. Se fizer isolamento, poxa, melhor. Então, só para vocês entenderem o que é melhor para mostrar a evidência. Por quê? Porque o clínico pode chegar para vocês e falar assim, eu faço assim. Cadê a evidência? Não tem, morreu. Eu faço assim e eu me baseio no artigo, olha, publicado na revista da PCD da Vila Mariana. Tá. Poxa, eu como auditor, eu tenho um estudo meta-análise feito há 2 anos atrás, assim, tal, e mostra que isso vamos falar assim, o ranqueamento da evidência científica. Então entenderam bem o que é interessante? Vamos lá, agora vamos voltar para nosso estudo. Então, estudo clínico controlado. Legal. Alta evidência. Relato de caso. Não quero relato de caso. Não é esse nível que eu quero de evidência no nosso estudo aqui de Celantes. Estudo de casos e controles. Não. Estudo de corte. Sim, isso aqui interessa. Avaliação econômica em saúde. Revisões sistemáticas avaliadas. Sim. Posso limitar mais. Mas já tá bom. Quero limitar a publicação em que país? Não precisa. Vamos tocar adiante. Vamos lá, filtragem. Pronto, caiu para 51 artigos. Caramba, não é fácil fazer essa evidência? Só que vocês têm que saber o que vocês querem mostrar. Qual o nível de evidência que vocês querem. Então agora já começou a aparecer o quê? Poxa, os artigos mais direcionados para aquilo que a gente está procurando. Vamos pegar? Olha lá. 12 anos clínicos de avaliação de selantes de fósforo de fissura, com ou sem condicionamento ácido ou adesivo self-etching. Não, vamos pegar outra coisa, deixa eu ver se eu acho uma... Então aqui a gente já tem o quê? Uma informação um pouco mais... Olha lá. Conclui-se que uma única aplicação de selante em escolares de alto risco foi a intervenção mais custo-efetiva. Então, olha, ele já está o quê? Limitando para alto risco. Então, aí, lógico, nós vamos ler, vamos buscar o porquê que ele... Como é que ele conseguiu afirmar isso? No alto risco. Tá? Então, olha como a gente vai buscando. Agora, vamos dizer que nós temos um outro problema. Vamos fazer assim. Vamos voltar lá para SDO. Vamos entrar por aqui mesmo. Vamos usar uma outra fonte. Vamos usar o PubMed. O PubMed é do NIH, no National Institute of Health, ou seja, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é, para mim, como pesquisador, a melhor base de dados de pesquisa. Então, a gente sempre, por exemplo, se eu vou publicar uma matéria, um artigo científico meu, da minha equipe, eu vou procurar o quê? Algum que está indexado no NIH, no PubMed. Só que o PubMed está em inglês. Então vamos lá, vamos ver
qual é o problema de trabalhar com o PubMed. Pronto. Então, nós entramos no portal regional aqui da Biblioteca Virtual de Saúde. Vou procurar aqui no Mesh, que é mais fácil. Eu quero saber sobre selantes. Pronto. Selantes dentários. Olha que coisa interessante que é esse portal. Então, ó, só voltando aqui, só para vocês entenderem o caminho que eu fiz aqui, senão eu fiz tudo rápido aqui, vocês não podem não ter pego aí a sequência. Então tá aqui, ó. Estou lá na biblioteca virtual que eu trouxe de dentro da SDO. Eu entrei na biblioteca virtual. Cheguei aqui, ó. O que eu fiz? Redes relacionadas. Eu vim Biblioteca Virtual de Saúde. Tá? Fui para a Biblioteca Virtual de Saúde. Entrou Biblioteca Virtual de Saúde, portal regional. Na pesquisa, o que eu fiz? Eu coloquei, escritores de saúde. Escritores de saúde. Localizar descritor do assunto. Coloquei aqui. Selante. Selantes dentários. Olha que interessante. Ele já dá os sinônimos. Selantes dentários, selantes de fissura, selantes... Muito bem. Agora nós temos o quê? Poxa, um guia de prática clínica baseado em evidência científica. Mas eu não domino inglês. Tá, vamos botar um tradutor, né? Vamos lá. Pega tudo isso aqui. Seleciona tudo. E vamos buscar aqui um tradutor aqui. Vamos pegar tradutor. Viu? Bem difícil. Pronto. Olha que interessante, o Google tem um tradutor. Vamos lá. Faz o tradutor do Google. De inglês para português. Ó, inglês para português. Põe lá. Nossa, já está traduzido. Então, não tem como falar, olha, porque está em inglês eu não posso ler. Não dá mais para falar. Assim, não é a melhor tradução do mundo, mas cada dia melhora mais essa tradução. Então, hoje, mesmo nós que dominamos a língua, uma hora que eu vou traduzir alguma coisa, eu já ponho no Google Tradutor, porque é muito mais fácil, depois eu só corrijo os termos errados que não estão corretos. Mas a gente já tem aí a informação de uma forma o quê? Muito rápida e de qualidade. Então, se você botou na cabeça algumas palavras em inglês, evidence-based, ou você buscou no BVS, qual é o termo em inglês? Você vai usar o melhor portal de informação na odontologia, que é gratuito, e você vai ter o quê? Poxa, evidência científica traduzida. Não ficou fácil? Vamos lá. Agora vocês que me perguntam, o que vocês querem saber mais? Só deixa a gente ver os resultados ali. Os resultados. Aí, só para terminar de ler. Os autores recomendam. Vamos lá, resultados. 3 recomendações principais. Concluiu-se que os selantes são eficazes na prevenção e na detecção de lesões cariosas oclusais de fossas e fissuras, fissuras de molares primários e permanentes em crianças e adolescentes. Molares primários é dente de leite, tecido. Em comparação com o não uso de selantes ou o uso de velizes fluoretados. Eles também concluíram que os selantes poderiam minimizar a progressão de lesões cariosas oclusais não cavitadas, também conhecidas como lesões iniciais, ou mancha branca, que recebem o selante. Finalmente, com base nas evidências limitadas disponíveis, o painel não pôde fornecer recomendações específicas sobre os méritos relativos de um tipo de material vedante sobre os outros. Conclusões e explicações práticas. Essas recomendações
orientações visam informar os profissionais durante o processo de tomada de decisão clínica em relação à prevenção de lesões cariosas oclusais de crianças e adolescentes. Os médicos são encorajados a discutir a informação contida nessa orientação com os doentes ou com os pais dos doentes. Doentes são os pacientes. Em Portugal se chama doentes. Os autores recomendam que os clínicos reorientem seus esforços para aumentar o uso de selantes das superfícies oculares e molares primários, também em crianças e adolescentes. Então, Um orienta a usar doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Isso eu acho mais ligado à nossa área mesmo, que seria a auditoria. Né? Eu sei que gostaria de uma opinião do senhor a respeito. Né? Vamos imaginar que chega um paciente lá no consultório da perícia e o nosso colega pediu para ser feito o selante nos dentes e assim, a gente observa que esse paciente ele tem um baixo risco de cárie. O senhor, o que o senhor faria nesse caso? O senhor, através desses estudos, o senhor gozaria? O senhor poderia orientar a gente nesse sentido? Com licença, professor, com licença, considerando, só para agregar, que essa indicação foi feita por um odontopediatra, que não é a tua área, então ela teoricamente saiba mais do que tu nesse ramo. Eu chegar e falar, existe um estudo que fala que é só paciente alcoolista, então eu vou negar isso, eu não vou aceitar. O senhor acha que cabe isso aí? Então, cabe a partir do momento que você tem uma revisão sistemática que justifique, porque assim, é a mesma coisa que, se a gente pegar, eu vou te dar um exemplo meu, pessoal, de paciente meu. O menino chegou com 7 anos de idade e eu selei, né? O menino então foi selado todos os molares e tal. E eu, como paciente, tinha alto risco. Selamos. Passado 7 anos, ele sumiu, ele voltou com 14 anos. Com 14 anos eu fiz a endodontia dos 2 primeiros molares inferiores. O selante estava bonitinho ali, todo marronzinho infiltrado, e o dente tinha uma panela embaixo disso, né? Os 2 dentes. Então, em cima disso, a gente vê assim, selante é uma boa recomendação? É uma boa recomendação, mas tem suas limitações, tem que ter um acompanhamento clínico disso. O que você pode colocar, que eu como clínico aceitaria numa boa, seria assim, olha, a evidência científica fala que seria mais prudente usar em alto risco. Você considera esse paciente de alto risco? Você passa a responsabilidade para o profissional. Né? Esse é um primeiro ponto, acho que é importante. Vou te dar um exemplo que nós estamos tendo agora na sociedade. Foi submetido os artigos científicos, todo mundo quer jogar no rabo do outro que não arde, né? Uma moça, nós temos uma Comissão Nacional de Avaliação, são 400 pesquisadores que pegam os 4.500 resumos submetidos no nosso portal e vão avaliar. Muito bem. Então é uma situação que vocês passam, vocês estão avaliando. A moça começou a avaliar. E a moça pegou e mandou uma denúncia de plágio para a sociedade, endereçada ao presidente. Olha, esse trabalho é um plágio do meu trabalho, inclusive os dados batem, olha só, eu publiquei isso em tal congresso e tal, e olhem o termo do comitê de ética que provavelmente está no meu nome. Aí nós fomos ver e realmente tinha razão a moça. Só que não é função da sociedade fazer o trabalho de polícia, de comitê de ética e assim vai. O que nós fizemos? Moça, avaliadora, esse trabalho é da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, da Unesp. Então, se a senhora quiser,
pela sua denúncia de plágio, nós vamos endereçar a diretoria da escola, da onde os professores que submeteram esse trabalho são. Aí a gente foi ver uma outra questão. Provavelmente foi uma briga de orientador e orientada, essa moça depois saiu e tal, e publicaram o trabalho dela sem ela. E tem um erro ético aí, mas não cabe à sociedade. O que a moça falou? Ah, é Araçatuba? Não, não precisa. Só tire o trabalho da sociedade, ele não pode ser apresentado. Aí nós continuamos. Não. Se você manter a denúncia de plágio, nós temos que endereçar a diretoria da faculdade. A sociedade ela não elimina um trabalho por questões éticas, porque não é isso que a gente faz. A sociedade elimina um trabalho quando seus pares e avaliadores acharem que o trabalho não tem qualificação. Ponto. Então, não eliminamos um trabalho só por uma denúncia de plágio. A denúncia de plágio nós interessamos a origem do plágio, a faculdade que tem a origem do plágio. Aí a moça, não, então deixa quieto. Então isso é uma questão importante. Olha, a evidência científica mostra alto risco. A senhora considera alto risco esse paciente? Jogar a responsabilidade para o profissional. Colega, né? Solicitante. Porque se ele assume que é alto risco, porque aí pensa o seguinte, eu como clínico, digamos que eu particularmente atendo domingo, né? A única coisa. Muito bem. Então, vou colocar uma situação inversa. Vou colocar agora uma situação do clínico. Né? O que aconteceu? A UNIT chegou e falou assim, olha, esse dente não pode ser feita essa restauração, está glosado, porque foi feito por outro profissional nos últimos, sei lá, não dava um ano que tinha sido feito. Aí eu peguei como clínico e falei assim, tá certo, o auditor tá certo. Essa restauração foi feita recentemente, não é sensato fazer de novo essa restauração. Só que, o que eu fiz? Fotografei o dente, a restauração, mandei de volta para eles pelo portal e falei assim, olha, tudo bem, aceito a colocação, mas essa restauração está infiltrada e vocês que se vejam com o paciente. Aí veio, está autorizado. Ou seja, nós estamos conversando, tem as normas, mas tem o que? As exceções. Então, eu acho que é importante levar o colega dentista como um parceiro nessa história. Embora ele não necessariamente entenda vocês como parceiro. Mas... Eu tenho muita cobrança, estava tendo de... a gente estava falando de verniz com flúor. Eu simplesmente peço que me justifique por que está aplicando verniz com flúor. Nunca voltou uma justificativa. Então, joga no colo do profissional. Você tem que justificar. Agora, o profissional, vamos pegar essa situação que ele pediu selante num paciente de baixo risco. Né? Primeiro ele já não vai nem responder, deixa quieto. Eles deixam. Não vou criar perigo. Por quê? E você como auditor, você foi à base científica e falou assim, essa é a base científica. Não precisa agarrar essa base científica e falar assim, daqui não sai. Por quê? Porque vai ter o contrário, vai ter outra falando, sala tudo. Na literatura vocês vão ficar numa peleja de qual é a evidência científica mais parruda. Mas é importante que você ponha a evidência científica e fale, você acha que precisa, ele é um paciente de alto risco? Por quê? Porque esse paciente, se vocês têm como acompanhar a ficha desse paciente, você tem o histórico. Quantas restaurações foram feitas nesse paciente? Nenhuma. O que tem sido feito nesse paciente? A profilaxia supragengival. Está a cada 6 meses. Então tá, não tem risco. Ou você pode até jogar paciente de alto risco e pelo histórico do paciente tem o senhor, colega, fez isso nos últimos 2 anos, atendeu 4 vezes, ou seja, 4 profilaxias e aparentemente não teve uma restauração ou uma restauração nesses 2 anos. Então, o que caracteriza o paciente de baixo risco? Pronto, você matou a charada matou a vontade do clínico.
Ajudou? Ele fala para a família que o plano deixou, não deu cobertura de um lado coberto que ele tinha o direito de fazer. Porque estava na tabela e ele é obrigado. Então, mas aí que tá. Pensa. Pensa assim, olha. Está expondo o sistema para o leigo e também o auditor pode chamar o leigo e expor a evidência para o leigo. Prova para ele. A questão é assim, olha, você hoje porque o usuário, ele é leigo. Ele vai chegar na cooperativa ou onde quer que seja, ele vai questionar. Por que você não autorizou? Mostra as evidências do estudo de estratégia. Então, mas vamos pensar assim, discussão interessante. Um caso de Profissional, profissionais e profissionais. O profissional que muitas vezes o quê? Tem mais procedimentos do que vai ter o quê? Mas maior. Agora a questão é o que precisa e o que não precisa. Obviamente, o pai, a mãe, no caso que nós estamos discutindo, é lógico que é o melhor para o filho. Se você gostou da inteligência, morreu o assunto. Não é uma coisa assim tão por exemplo, eu vou pegar uma outra situação. Mas não é para o paciente que está apto a ser resolver, você está enrolando ele para não pagar o procedimento. Assim, se a gente for pensar assim, a gente vai sempre ter que aprovar tudo. Não é assim. Ele é meu dentista há 10 anos. Mas, por exemplo, nesse exemplo, nessa situação que nós colocamos, se você tem acompanhado ela nos últimos 2 anos, teve uma restauração, para que você vai? Para não ter evidência. Porque, do outro lado, você mostra uma outra cara da onde, poxa, você não está respaldado só pelo profissional da ponta, mas pelo sistema. Eu acho que é importante isso. Carlos, como você falou no começo, quando existe um trabalho que comprova a necessidade, a gente é duas correntes. Então, um paciente, vai o grau de compatibilidade de profissional. Acredito nesse cara, não pode esperar certo ou errado. Mas assim, vamos pensar assim, o profissional, quando você tem uma base que mostra se ele está certo no que ele está falando, olha, mas eu vou me basear nisso, pronto. Nesse caso específico, você não pera, deixa de fazer, você vai esquentar a cabeça com isso. Mas, o profissional que está mal intencionado, ele vai recuar. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Então, o que não deu o exemplo da sociedade agora, que a profissional, pesquisadora, avaliadora nossa, não vamos eliminá-la como avaliadora, porque ela tem até razão. Só que o ser humano é normal. Vamos evitar um primeiro confronto. Porque queira ou não queira, um profissional não quer confronto com a instituição. É uma primeira instância. Por quê? Porque tem N pacientes para atender, não vai se queimar por causa de um paciente. Então, pense por esse lado, da relação que tem o profissional com a empresa. Então a gente tem que pensar assim, ninguém quer confusão no final. Só aquele profissional que, não, eu defendo essa técnica, bom, então você faz essa técnica. Mas aí a empresa vai pensar 2 vezes em manter esse profissional. O ideal é que vocês trabalhem com o dentista antes do paciente. Antes. Aconteceu, desde que fala, não, mas eu faço assim. Vem, vou ter um papo então. Então, você está fazendo assim, mas olha só, eu não sei que faculdade você fez. Tá, não, então, mas que hoje, veja só, hoje está assim. Você tem que trabalhar com o dentista, pode deixar chegar na discussão do paciente. Você tem que trabalhar antes. É o trabalho de formiga, né? Aquele que dá trabalho, vamos dizer assim.
Mas você tem que trabalhar antes, não deixar chegar no paciente. Só estou dando um último exemplo assim, que é bastante polêmico, que eu tenho uma posição, vamos falar assim, mais de executar o procedimento, e já tive esse problema, por exemplo, com o MINS, que é assim, lesão cervical vestibular, abfração, tá? Restaura ou não restaura? Essa é a questão. É a fase mais cobrada. Então eu vou justificar para vocês que restaura e vou justificar que não restaura. Do ponto de vista científico, se restaura 100% dos casos. Do ponto de vista prático, não necessariamente. Vamos lá. Se você tem uma lesão que ela é de abfração, que é uma lesão em V, não cariosa, tal, que tanto se fala hoje, primeiro ponto, você tem que verificar oclusão. Primeiro ponto, oclusão. Tá? Esse é o ponto de partida. Vamos lá, o segundo ponto. Aquela lesão, que ela está só em esmalte, precisa restaurar ou não? Do ponto de vista anatômico, precisa restaurar que a bossa protege a gengiva. Tem justificativo, mas você pode não restaurar. É uma outra alternativa. Se você tem lesão em dentina, até pouco tempo atrás, eu só restaurava se o paciente tinha sensibilidade. Hoje eu restauro 100%. Por quê? Em 2010, no Grupo Brasileiro de Materiais Dentários, foi apresentado que, do ponto de vista bioquímico, quando você expõe uma dentina, ela não foi feita para ficar exposta à boca. Então ela tem uma desmineralização num nível, num pH 5.5, enquanto que o esmalte é 4.5. Resumindo, você vai ter uma progressão da lesão maior. Mas, do ponto de vista de, vamos falar assim, número de intervenções, aí nós estamos falando de empresa, você pode observar o quê? Sugerir para o profissional fazer, não tem sensibilidade, faça uma preservação. Faça uma preservação. Se essa lesão, depois de ajustada a oclusão, se ela está evoluindo ou não, 1, 2 anos. Então, quer dizer, por isso que o auditor ele tem que ser um pouquinho mais próximo do clínico, estabelecer, mostrar que vocês não são carrascos, mas sim, nós estamos tentando trabalhar. É esse o ponto. E tem que partir da ideia que a grande maioria é colega dentista. Então, sempre que você, por exemplo, chega o Luiz aqui, chega aqui e me dá uma porrada. Qual que é a primeira reação que vocês estão imaginando? Cobrir ele de porrada também. Não, mas se eu recuar e falar, calma, o que foi? Não, vamos conversar e tal. É uma reação que quem agrediu não está esperando. Então, isso é normal do ser humano. Então, é importante que vocês mostrem para o clínico que o objetivo não é sacanear, não deixar, não sei o que, mas vamos discutir junto, somar a história. Ah, poxa, mas é difícil. É difícil, mas tem que dar um pontapé inicial. Tem que ter essa conversa. Então, por exemplo, tive situações outra situação com o MIT também. Que eu sempre tinha um paciente específico, desgraçado, um moleque que tinha tártaro. Mas ele tinha o quê? 9 anos de idade. E segundo, a OMINT só pode fazer esse procedimento com 14, 15 anos. Qual é o órgão esse? Oi? Como é o OMINT. E aí, eles tá lá, só pode usar um procedimento de raspagem subgengival se for a partir de 14, 15 anos. Aí o que eu fiz? Sim, fotografei e falei assim, essa é a situação. Tem tártaro instalado nessa criança, tem uma exceção. Pronto, o MIT liberou. Ou seja, não, mas por quê? Porque a grande massa de crianças não precisa desse procedimento. Mas é interessante esse espaço, olha, não é um procedimento tal. E o profissional, se ele for consciente, pode dizer, eu preciso fazer um ultrassom, tem que ser subgengival.
Beleza? Gente, nós precisamos encerrar. Né? Agradecer Dr. Carlos França. Obrigado, pessoal.